Presidente Rodrigo Pacheco, boa tarde. Volto hoje a falar sobre a MP 45, que, na verdade, é uma reforma trabalhista. Vai precarizar ainda mais o mundo do trabalho, não é tirando proteção laboral que o Brasil vai sair da crise. Já vimos isso antes, por exemplo, na reforma trabalhista, 2017, e na reforma da Previdência, 2019. Foi um caos e só trouxe prejuízo para os trabalhadores aposentados e pensionistas. A MP 1045 segue o mesmo padrão. Primeiro, há várias matérias estranhas ao texto, outras são inconstitucionais, ninguém tem dúvida quanto a isso. O Executivo tem a liberdade para criar regras sobre emprego em situações de emergência, de saúde pública ou estado de calamidade, até mesmo por MP sem participação do Congresso, que não é o caso. O acesso à justiça é limitado para pessoas em situação de miséria, limitando a necessidade, inclusive, deles de inscrição em cadastro oficial do governo em programas sociais. Vai na contramão do momento da pandemia que estamos passando. O programa Requipe de Qualificação para jovens de 18 a 29 anos, pessoas sem registro na carteira há 2 anos, pessoas de baixa renda vindo de programas federais de transferência de renda. É uma modalidade de contratação em que não configura vínculo empregatício, mesmo quando exista a subordinação. Prevê ainda o não pagamento da periculosidade, também não configura a categoria profissional vedando negociação coletiva, quer dizer, proibindo a participação dos sindicatos. A qualificação profissional prevista no programa está limitado à carga horária de 180 horas anuais de formação, sem previsão de diretriz curricular, presidente. Não há proibição de substituição dos empregados contratados com as regras atuais por outros contratados com as regras deste programa, com certeza com muito menos garantia. Ou seja, trata-se de um programa que promove a exploração da mão de obra, subvertendo o direito ao trabalho, assegurado como direito social pela nossa própria Constituição. São muitas as maldades, que eu ficaria aqui por muito tempo falando e precisaríamos ter aquele período de 20 minutos. A MP 15 segundos. De salário, 13º, férias, afasta o sindicato da negociação coletiva, entre outras conquistas do trabalhador. Há várias entidades, senhor presidente, que estão agindo, estão se mobilizando, mostrando preocupação com essa MP, entre elas a OAB, a ANAMATRA, Movimento Sindical, Ministério Público, enfim, são mais de 300 entidades de caráter nacional que assinaram o manifesto nesse sentido. O Ministério Público vai além. O Ministério Público do Trabalho afirma que a proposta tem o risco de gerar, inclusive, insegurança jurídica e consequências altamente danosas para tanto empregado como empregadores. A Associação de Juristas, senhor presidente, estudiosos do trabalho e centrais sindicais emitiram essa nota repudiando essa MP, pois ela é uma crueldade com o mundo do trabalho. Eu não tenho dúvida alguma. Se aprovada da forma que se encontra, a discussão não vai terminar aqui. A insegurança jurídica, como dizia antes, que prejudica empregados e empregadores, vai aumentar. Serão necessários muitos anos para pacificar o entendimento em torno dessa legislação. Senhor presidente, para concluir, informo que apresentei requerimento para a realização de uma sessão temática para tratar desse assunto no plenário do Senado. Assinaram o documento Jean Paul, Fabiano Contarato, Maria Gabrilli, Romário, Everton, Jacques Wagner, Rogério Carvalho, o líder Paulo Rocha, líder do bloco parlamentar da Resistência Democrática, Zenaide Maia, e também líder do bloco parlamentar Unidos pelo Brasil, Maílza Gomes. Eu sei que a maioria assinaria se eu fosse procurar todos, mas eu busquei um número
e de imediato, pela urgência, apresentei o requerimento. Com esse debate temático, todos vão ver que essa MP é inaceitável. Deve caducar ou ser reprovada. Essa é a vontade dos trabalhadores do Brasil. Eu chego a dizer, presidente, que os trabalhadores estão, mais uma vez, e aqui eu termino, sob o fogo cruzado. De um lado, a pandemia. Do outro lado, essa MP apresentada pelo governo, infelizmente.